Bíblia comigo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, verso de número 9. Por favor, querido, se o Espírito Santo falar com você, não fique calado, dê glória a Deus. Quanto mais glória sobe, mais glória desce. Quem diz amém? Amém. Então diga isso forte, quanto mais glória sobe, não gostei. Quanto mais glória sobe, mais glória desce. Você está preparado para sentir a graça de Deus, a glória de Deus neste lugar aqui essa noite, irmãos? Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 9, quem achou, diga amém. Amém. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso. Amém. Vamos fazer a oração do profeta Samuel. Digam comigo. Fala, Senhor. Que os teus servos ouvem. Aleluia. Queridos, nós vamos começar essa conferência pela ordem, falando sobre a pessoa do Pai. E o meu tema começa com uma pergunta: quem é o Pai? É muito importante nós entendermos que as Escrituras Sagradas, elas nos apresentam Deus como Pai. Agora, é muito importante também entender que Deus como Pai, Ele traz para nós uma seriedade nesse título. Algumas pessoas acham que o título de pai é um título banalizado. E eu estou numa conferência de jovem e eu não vim dizer o que você quer ouvir, mas eu vim falar o que você precisa ouvir nessa noite. Eu sei que muitos jovens não têm respeito pelos seus pais terrenos. Não é o caso de vocês aqui. Vocês têm cara de que respeitam os pais. Mas hoje nós estamos tendo um probleminha. Os jovens não estão tendo respeito com o Pai da terra, por isso eles confundem o relacionamento deles com o Pai do céu. Eles tratam os pais da terra como se os pais da terra não fossem nada ou não fossem ninguém. Aí eles querem chegar diante de Deus da mesma maneira, tratando Deus com desmerecimento, tratando Deus sem honrá-lo, tratando Deus sem respeito. Mas eu quero dizer para vocês aqui esta noite, Deus é Pai, não panaca. Deus é Pai, não alguém que a gente chega na presença dEle de qualquer maneira. Ele é Pai, e como Pai, a primeira coisa que Ele exige de mim e de você é reverência. Ele quer que a gente se apresente diante dEle com reverência, irmão. A casa de Deus não é a nossa casa, onde a gente muitas vezes trata ela como a gente quer. Deixa o copo do lado, fala alto com o pai, fala alto com a mãe. Não, não, não. As Escrituras dizem, Eclesiastes capítulo 5, guarda o teu pé quando tu entrar na casa de Deus. Seja pouca a sua palavra, porque tu estás na terra e Ele está no céu. Ele é Pai, mas Ele é um Pai todo-poderoso. Ele é um Pai que exige de nós compromisso. Diga, compromisso. Tanto é fato, irmãos, que as Escrituras, antes de apresentar Deus como Pai, ela nos apresenta o Pai com alguns atributos para causar em nós seriedade e temor. Quando você abre a Bíblia em Gênesis capítulo 17, verso de número 1, se tu for rápido de Bíblia, pega. A Bíblia diz que Deus aparece a Abraão. Ele tem a idade de 99 anos. E a Bíblia diz, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Olha para cá. Quando Deus chega para Abraão e diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, no hebraico El Shaddai, Ele está dizendo, Abraão, eu tenho um relacionamento com você. Abraão, eu me aproximo de você. É interessante, irmãos, que no capítulo 15 de Gênesis, Deus desce na casa de Abraão só para conversar com Abraão. É uma intimidade profunda. A Bíblia chama Abraão 3 vezes de amigo de Deus. E é uma intimidade tão profunda que algumas vezes você vai ler Gênesis e vai mostrar Deus, o Pai, descendo na casa de Abraão só para conversar com ele. Depois Deus sobe e volta para o céu. Agora preste atenção, intimidade é um negócio complicado, porque a intimidade pode trazer uma confusão de afinidade. Quando as pessoas estão se tornando íntimas demais de outras, tendem a perder o respeito. Sim ou não? Não ouvi. Sim ou não? Sim.
Tem pessoas que quando ela começa a se tornar índio, vou dar um exemplo para você entender. Eu sou professor, então vou dar um exemplo. Como assim, irmão Márcio? Simples. Ele chega na sua casa, não é íntimo, não abre porta de geladeira, não lava a mão em cima do prato da pia. Quando o prato está lá na pia, não lava a mão em cima dos pratos. Não é íntimo. Não é íntimo ainda. Então ele fica comportadinho, não é assim? Ele não mexe na televisão, ele não coloca carregador de celular, mas conforme vai ficando íntimo, o pé está em cima do sofá. Estou mexendo em alguma coisa aqui, irmão? Não, né? O pé está em cima do sofá, abre a porta da geladeira sem pedir, deixa a porta da geladeira aberta, bebe o suco na boca da jarra, porque a intimidade muitas vezes pode trazer uma confusão. Mas quando Deus percebe que a intimidade dele com Abraão pode gerar uma confusão de afinidade, pode ser que Abraão não entenda bem a intimidade, comece a tratar Deus com desdém. No capítulo 15, Deus desce, conversa com ele e volta para o céu. Mas no capítulo 17, Deus diz: ei, Abraão, sou íntimo seu, sou seu amigo, mas não confunda, eu ainda sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, você está sentindo a graça de Deus aqui essa noite? Esta é a palavra para a igreja aqui no começo da conferência. Ele é teu pai, ele é o Abba, ele é o paizinho, ele é íntimo de você, mas não confunda as coisas. Ele ainda é o Todo-Poderoso, digno de honra, digno de glória e digno de louvor. Ele é pai, mas ele é todo-poderoso. Amém, irmãos? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque está sendo banalizado. As pessoas estão confundindo o Abba Pai com um pai que não tem autoridade. Mas eu quero dizer para vocês essa noite: Deus é pai, Deus é o Abba. Vamos já entrar em detalhes aqui sobre filhos. Deus é pai, Deus é o Abba, mas ele é todo poderoso. Isaías capítulo 40 diz que ele se assenta no globo da terra. Dá para tu imaginar? No livro de Jó está escrito que ele segura o universo sobre o nada. Capítulo 26. No mesmo livro do profeta Isaías, diz que ele chama as estrelas pelos seus nomes, e nenhuma delas ousam faltar à presença dele quando ele as chama. Então, irmãos, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Tá transmitindo? Tá? Então eu vou ocultar uns nomes aqui. Obrigado, irmão. Senão eu me complico, porque hoje não pode falar mais nada, né? Mas preste atenção. Está tão banalizado a ideia de Deus como Pai, que as pessoas estão assistindo filmes que retratam Deus como mãe. Mas a Bíblia não fala de Deus como mãe. A cabana, blasfêmia. Mas eu li Isaías capítulo 49 que diz que pode uma mãe esquecer do filho que cria, porque Deus vai lá e não esquece, tá bom? A mãe esqueceu, mas Deus não virou mãe para cuidar do filho. A mãe esqueceu na terra, mas o pai acolheu no céu. O filme da cabana é uma prostituição, irmãos, desculpa a palavra, mas é uma prostituição de Deus. Deus não é mãe, Deus é pai. Jesus não disse ao orar, diga mãe nossa que está no céu, não, isso é catolicismo. Ele disse assim, Pai nosso que estás no céu. Ele poderia ter se revelado como mãe, mas não quis, ele se revelou como pai. Então joga a cabana no lixo e queima ela. Amém? Outros banalizaram tanto Deus que tem uma mulher denominada rainha dos baixinhos que chama Deus de o cara lá de cima. Deus não é um cara, irmãos. Deus é pai. Diga, Deus é pai, mas é todo poderoso. Olha de leve aí para a pessoa do lado e diz assim, esquece não. Outro maluco, faz tempo, eu tenho 30 anos, mas teve um maluco aí que lançou uma música que ele disse que quando Deus fez a namorada dele, Deus estava namorando. Armandinho, isso aí eu cito o nome. Irmãos, Deus não namora, Deus não tem esposa,
Ele é pai no sentido de criador. Ele não precisou se relacionar com mulheres para gerar ninguém, porque ele não é um Deus pagão. Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Ele é pai, é todo poderoso e é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Deus é pai, mas é santo. É por isso que no capítulo 17 de Gênesis, voltando ao verso 1, ele diz para Abraão isso: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora olha aqui, irmãos, anda em minha presença e ser perfeito. Irmão Marcos, misericórdia. Aí no primeiro dia da conferência eu venho assustando vocês, né? Vai ficar mais leve, aguenta aí. A palavra perfeito, tanto no hebraico como no grego, não significa isento de falhas, sem pecado. Porque se fosse isso, a Bíblia se contradizeria, sim ou não? Sim ou não, igreja? Não tenham medo não, digam que eu gosto de pregar com a igreja participando. A Bíblia não se contradiz. E na carta de João, ele diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos o quê? Mentirosos. Então, se perfeição aqui, irmão Marcos, não é ausência de pecado, porque todos nós pecamos, o que significa ser perfeito em Gênesis, como também em Mateus? Significa uma coisa: maturidade. Agora diga comigo: maturidade. Vamos traduzir? Abraão, anda na minha presença, não saia da minha presença. Fique na minha presença. Eu quero você comigo, Abraão. Mas tem uma coisa: amadureça. Queridos, existe a parte do filho infante, pequeno, da chupetinha, do gagal, do mingau. Deus entende. Mas depois que o tempo passa, querido, você e eu temos que amadurecer. Filho que não amadurece, irmão, é filho que dá trabalho o tempo todo. Agora, filho maduro é filho perfeito, é filho que anda na busca da perfeição. Se nós estamos aqui nesta noite, como disse a irmã, sexta-feira, irmão, a maioria aqui está morto de cansado, trabalhou o dia todo, mas se você está aqui ouvindo a palavra de Deus, que muitas vezes vai te ferir, vai causar alguma dor em você, mas se você está aqui nesta noite, é porque você está buscando uma coisa que o filho tem que ter: maturidade. Prestem bem atenção. Falamos sobre o El Shaddai. Diga comigo: El Shaddai significa onipotente. Você sabe o que significa a palavra onipotente, irmão? Olha o teu pai. Presta atenção no teu pai. Deus. Teu pai é poderoso, invencível, imparável. Se eu tivesse saído, eu já tinha dado um glória. Poderoso, invencível, imparável, aquele que diante dele nada é impossível. Ou seja, a Bíblia está mostrando um pai, mas está mostrando um pai que é digno de respeito, que é digno de honra, que é santo. Mas tem uma coisa, irmão: este pai aqui, ele é poderoso, ele é invencível, ele é imparável, e diante dele nada é impossível. E abre bem os ouvidos porque eu vou dizer esta noite: ai daqueles que mexer com o filho desse pai, porque ele é invencível. Ninguém para o teu Deus. Aleluia. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o nosso Pai. Sabe, irmão, naquele período da criancice, quando de repente um menino na escola mais forte do que tu dava um murro na tua cara, aí tu dizia como? Vou dizer a pai. Não era assim? Se fosse o pai de Mateus, irmão, até eu corria. Qual é o tamanho do homem ali? Ó? Quando ele levanta, eu aqui, ó, vou dizer a meu pai. E nós, desculpa, deixa eu confessar, geralmente eu era o que batia. Eu era ruim, meus irmãos, mas a graça me transformou. Geralmente eu era o que batia. Então quando a pessoa dizia assim, eu vou dizer a meu pai, eu ficava morrendo de medo. Porque eu sabia que com o pai dele a coisa seria diferente. Primeiro, o pai dele era mais forte do que eu.
Segundo, o pai dele poderia me derrubar com um simples golpe. Terceiro, o pai dele podia dizer a meu pai, que era pior ainda se meu pai me pegasse. Então eu ficava tremendo de medo. E o garoto que muitas vezes apanhava, ele ficava dizendo, aí, mexe agora, mexe agora. Não porque ele tinha força, mas porque ele sabia que o pai dele tinha. Entenda uma coisa nesta noite. Machucou, doeu, perseguiu, te feriu. Faz nada não. Bota o joelhinho no chão e conta para papai. Ele está ouvindo tudo, irmão. E quando ele se levantar para agir, nem o pensamento dele pode ser frustrado. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Segundo, vai dar tempo, meu Deus do céu. Segundo, o Pai é poderoso, o Pai é o Shaddai, o Pai é onipotente, o Pai é santo, o Pai é imparável, mas o Pai também é onisciente. Que isso, irmão? Que termo é esse? Eu vou evitar citar hebraico, citar grego, que eu quero que você entenda. Onisciente significa capacidade ímpar de Deus. Nós não temos isso. Capacidade de Deus, exclusiva de Deus, de conhecer todas as coisas. No Salmo 139, versículos 1-4, o salmista diz assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entende o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar. Tu me conheces, todos os meus caminhos estão diante de Ti, e sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor tudo conhece. Você já parou para pensar nisso, irmão? Só para você ter uma ideia, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, diz que Deus conhece a imaginação do pensamento. Você quer que eu explique? Deus conhece o que você está pensando agora, e Deus conhece o que você vai imaginar pensar daqui a pouco. Dá para entender? Tudo que tu está pensando agora, Deus conhece. E o que tu está imaginando pensando, Deus conhece. Rapaz, esse pregador é doido, Deus conhece. Rapaz, esse mano animado, Deus conhece. Rapaz, não sei se eu venho amanhã não, o Pai conhece. E Ele está dizendo assim, você vem. Ele conhece a imaginação do nosso pensamento. E se Ele te conhece, detalhe, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Se o Pai te conhece e se o Pai me conhece, Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes, irmãos, a gente recebe alguma coisa de Deus e nós dizemos assim, não era bem isso que eu queria. E glória a Deus. Porque se Deus desse tudo o que a gente quer, a gente seria autodestruído. Sim ou não? Sim. É igual a criança, ela é novinha, ela diz, eu quero sorvete. E o pai diz, é hora de almoçar. Mas eu quero sorvete. Se o pai alimentar essa criança, café da manhã, almoço e janta, só com sorvete, faz bem? Faz bem? Não. Mas é que a comida é ruim, o tempero é ruim, a salada é ruim, mas faz bem. Enquanto ele é infante, imaturo, ele não reconhece que aquilo que o pai está fazendo é bom. Mas quando ele cresce, ele diz assim, durante todo esse tempo que eu achei que era ruim, o pai estava cuidando de mim. Nesta noite o Espírito Santo coloca uma palavra na minha boca para dizer a alguém aqui nesse lugar. Aquilo que você está pensando que é ruim da parte do pai, hoje, daqui a pouco tu irás entender que a melhor coisa do mundo é aquilo que o pai está te dando e não aquilo que você quer. Onisciente, conhece tudo. Onipresente. O Pai é onipresente. Que isso? Capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. No Salmo 139, mesmo Salmo, versículos 7-10, o salmista faz uma pergunta. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu ali estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, no inferno, lá embaixo, até ali o Senhor vai estar também. Se eu tomar as asas da alva, e se eu habitar nas extremidades do mar, até ali tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Onipresente. Como assim, irmão Marcos? O que isso significa para mim?
significa que jamais, escute bem o que eu vou dizer essa noite, jamais você estará sozinho na sua jornada. Jamais. Jamais, irmão. Pode não ter a companhia dos mais próximos, pode não ter a companhia dos mais chegados, pode não ter a companhia daquela pessoa que você queria que tivesse naquele momento, mas certamente a presença do Pai estará com você o tempo todo. Ele não vai deixar você. Sabe um texto que eu gosto? João capítulo 16, versículo de número 32. Jesus diz algo interessante, ele diz: eis que é chegada a minha hora, e já se aproxima, e em que vocês, meus discípulos, serão dispersos, cada um para a sua casa. Aí Jesus diz: e me deixarei só. Aí de repente tem uma vírgula, e Jesus para e diz assim: mas espera aí, eu não estou só. Por quê? Porque o Pai está comigo. Aleluia. Aleluia. Os discípulos mais íntimos sumiram, meus irmãos. O Pedro que disse: darei minha vida por ti, não está aqui. Judas o traiu. Outros abandonaram. Aí Jesus diz: olha, vocês tudinho vão se embora, vocês tudinho vão se trancar dentro de casa, e vocês vão me deixar só. Diga comigo, da presença humana. Da presença humana a gente pode ficar só, irmãos. Os pais humanos podem nos deixar só, mas eu duvido você ficar sozinho da presença do teu Pai que está no céu. Jamais Ele vai te deixar sozinho. Jamais, ainda que muitas vezes você não o veja. E Paulo disse isso: nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Você não precisa ver o Pai para saber que Ele está junto. Você só precisa crer que Ele não vai te deixar sozinho. E isso é o suficiente para você saber que Ele está do teu lado. Ele é onipresente. Não tem fornalha, não tem cova de leão, irmão. Não tem mar vermelho, não tem nada que possa fazer o Pai se distanciar. Ele vai estar com você o tempo todo. Mas eu li na Bíblia que Isaías 59, versículo 2, que os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. É verdade. O pecado nos afasta do Pai, mas não é o Pai que se afasta de nós. É o pecado, irmãos, que nos arrasta para longe do Pai. É o pecado que nos tira da presença do Pai. Mas ainda assim, o Pai continuará lá, falaremos já disso. Ele continuará lá esperando, porque o pecado te afasta do Pai, mas o arrependimento te traz de volta para a presença dEle. É por isso que quando nós paramos para pensar nisso aqui, eu estava preparando esse estudo em casa, e eu glorificava a Deus no quarto e louvava a Deus, irmãos, porque eu entendi o que Deus falou comigo aqui. Quantas vezes a gente manda uma mensagem para alguém e a pessoa não nos retorna, e não é porque é ruim, é porque muitas vezes ela está sem crédito, ou está num lugar que não pega a área, ou está distante, porque nós somos limitados a tempo e espaço, e a gente se sente só. E agora? Meu melhor amigo, minha melhor amiga, o que eu vou fazer agora? E aí Deus me traz aqui esta noite para dizer: você não está só. Quando todos te abandonarem, o Abba, o papaizinho, continuará do teu lado. Queridos, tem uma tribo indígena no norte dos Estados Unidos, preste atenção nisso, que quando o garoto faz 16 anos de idade, eles vão testar a coragem e maturidade desse garoto, para colocá-lo como líder da tribo. Sabe como é o teste? Eles pegam o garoto, levam o garoto para o meio da selva, cascavel, perigo, dificuldade, perigo dos da outra tribo vir e matar ele. Aí senta ele numa cadeira e diz assim: nós vamos vendar os seus olhos, vamos amarrar suas mãos, vamos amarrar seus pés, não conte a sua experiência para ninguém. Você vai ficar sozinho no meio da mata amarrado, sem ver nada, sem poder se mexer, sentado numa cadeira. Ao amanhecer a gente vem. Se você sobreviver à noite escura,
os perigos da selva, e a tribo vizinha não vir lhe matar, você está pronto para ser o líder da tribo. Pergunta para a pessoa do teu lado aí se ela ia. Tu ia? Aí você diz assim, espera aí o final da história. Aí senta o garoto lá e diz, você está pronto? Ele diz, não, mas eu tento. Aí amarram os pés, amarram as mãos, vendam os olhos e deixam ele lá. E ele passa a noite inteira, detalhe, não pode chorar, não pode gritar, não pode berrar, não pode se desesperar, tem que ficar quietinho. Aí ele passa a noite todinha, irmãos, quando chega amanhã do dia seguinte, o líder da tribo vai lá, desamarra os pés, desamarra as mãos, e para surpresa daquele jovem, quando ele tira a venda dos olhos dele, na frente dele tem outra cadeira. Sabe quem estava sentado a noite todinha mais ele? O pai. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Ele não viu, mas o pai estava lá. Ele não sentiu, mas o pai estava lá. Ele não sabia, mas o pai estava lá. Recebe a palavra nesta noite, na noite escura da vida, quando você se sentir sozinho. Você pode não estar vendo, você pode não estar sentindo, mas eu lhe garanto pela palavra de Deus esta noite, o pai estará lá a noite inteira cuidando de você. O pai não vai embora, irmãos. Ah, mas eu não estou mais vendo nada. O Espírito Santo coloca uma palavra em minha boca aqui para falar a alguns jovens. Eu não estou mais vendo o agir de Deus na minha vida. Eu não estou mais sentindo a presença de Deus na minha vida. Eu acho que eu vou desviar. Meus pés quase escorregaram para ir para o carnaval em Juazeiro. Mas o Espírito Santo está dizendo, você não viu, você não sentiu, mas o Pai estava o tempo todo do teu lado. A serpente não te matou, a noite escura não te destruiu, o inimigo não veio te matar. Não é porque eles não vieram, eles vieram, mas o Pai estava cuidando de você. O Pai estava do teu lado a noite todinha. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Fala-me, Deus, deixa eu correr. Agora preste atenção, eu quero que você abra aí. Isaías 57, versículo 15. Aqui nem sei se está aqui. Está aqui? Está, né? 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Santo. Aleluia. Olha o que ele diz, ó. Em um alto e santo lugar habito. Transcendência. O que é isso, irmão Márcio? Transcendência é atributo qualitativo de Deus que coloca ele acima da criação. Deus está acima de tudo que foi criado. Aqui nós derrubamos o panteísmo. O panteísmo diz que tudo é Deus. Immanuel Kant, filósofo que muitos cristãos dizem assim, a sabedoria de Immanuel Kant, tu é mais sábio do que ele, porque tu tem a iluminação do Espírito. Deixa de besteira. Deixa de besteira. Tu é mais sábio do que ele. Transcendente, ele não é tudo, e tudo não é ele. E pode pegar a teologia do coach e jogar no lixo, que não é essa história de que tu é Deus, tu não é Deus, coisa nenhuma. Tu e eu somos barro. Tu e eu somos pó, ele é o oleiro, ele é o todo-poderoso, ele é o Deus criador, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é poderoso. Nós somos a criação dele, ele é o criador. Em um alto e santo lugar habito, transcendência. Mas olha que lindo, irmão. Mas eu também habito aonde? Eu habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Imanência. O mesmo Deus que é alto e sublime, o mesmo Deus que é santo, se tu se quebrantar na presença dele, se tu reconhecer que é pobre e depende dele para tudo, ele habita dentro de você. Você já imaginou isso, irmão? Carregar a presença do Pai? Já imaginou? Pois é isso que você é. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Em outras palavras, nós somos, foi cantado, a casa, a morada, o santuário do Pai que está no céu. Aleluia! Queridos, mas quando nós olhamos para tudo isso,
Nós ainda temos mais um atributo: eternidade. Como assim, irmão? O Pai é eterno. Eu não sei se tem alguém aqui que já perdeu o Pai. Eu tenho ainda, glória a Deus. Mas pessoas que já perderam o Pai. E perderam por quê? Porque os nossos pais são seres humanos, como nós, e podem morrer, sim ou não? Sim, podem morrer. Mas o Pai que está no céu, irmão, é imortal. Ninguém mata Deus. Ninguém. Ele é imortal e detalhe, ele é eterno. É por isso que Moisés escreve o Salmo 90, verso 1 e 2, e ele canta dizendo assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Olha que bonito. Aí ele diz: antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aleluia! O Pai é eterno. Agora, desculpa, com respeito, se tiver alguém aqui da religião. Quando você ouvir a palavra Pai eterno, não pense que o Pai eterno é aquela figura careca, sentado com a camisa rasgada aqui, maguinho, franzino, desnutrido, que é representado em imagens por aí. Não é. Seja sincero, irmão. Eu não estou criticando a religião de ninguém, eu só estou mostrando a palavra. Seja sincero. Você acha que alguém eterno envelhece? O que vocês acham? Não. Mas o Pai eterno, que é representado por algumas religiões aí fora, é um velhinho, irmão. A cabeça rapada. Ou o cabelo caiu, ele tem calvície. A roupa rasgada. E um dia eu disse para minha esposa, eu disse: não tem como ser meu Pai eterno. Sabe por quê? Porque no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 46... o profeta Isaías faz uma comparação entre os ídolos e Deus. E tem uma parte no texto que quando o profeta Isaías ele está fazendo essa comparação, eu gosto tanto disso aqui que eu vou ler para você, porque é maravilhoso demais ler a palavra de Deus. No capítulo 46 de Isaías, verso de número 1, olha como diz a Bíblia: já está abatido Bel, é o ídolo da Babilônia. Nebo, outro ídolo da Babilônia, se encurvou. Seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas da terra, já cansada. Aí o versículo 3 diz: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre. Olha para cá, Deus te carrega desde quando tu eras um embrião. Eita, glória a Deus, irmãos. Aí ele diz: e tem mais, eu estou te carregando desde o ventre, e eu estou levando você desde a madre. Aí olha o versículo 4: até a velhice eu serei o mesmo. Irmão, isso aqui é lindo demais. Até a velhice eu serei o mesmo, ou seja, não envelheço, não tenho calvície, não adoeço, não tenho doença, não vou morrer. Você fica velho, Deus permanece o mesmo. E mais, até as cãs. Que danada é isso, irmão Marcos? Cabelo branco, nota aí, cabelo branco. Isaías 46 e 4. Até as cãs, até o cabelo branco, quando você tiver velhinho, Deus diz: eu vou trazer você. Eu fiz você, eu vos levarei, eu vos trarei e eu vos guardarei. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui para todos nós esta noite? Eu sou um pai que te carrega desde quando você estava no ventre da sua mãe, e quando você envelhecer, adoecer e estiver indo para a sepultura, eu serei o mesmo e vou guardar você durante toda a sua vida. É esse o Pai, irmão. Você pode adorar o Pai nessa noite. Você pode glorificar a Deus por ter esse pai. Irmão, perdi meu pai pela Covid-19. Irmão, perdi meu pai esses dias. Irmão, está doendo, eu sei. Dói muito mesmo, era querido. Mas o Pai Celestial está aqui dizendo: eu preencho o vazio que teu pai deixou.
Aleluia. E ele não morre. Vamos começar a pregar? Você consegue ainda mais 30 minutinhos, sim ou não? Eu achei tão fraquinho que eu vou parar com 10. O Pai no Antigo Testamento. As revelações que nós tivemos aqui são dos atributos incomunicáveis de Deus. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Deus, ele já era apresentado como Pai, mas não de maneira exaustiva. Ele era apresentado como Pai, mas eram feixes de luz, não era a revelação completa. É por isso que você tem que vir amanhã. A revelação completa sobre o Pai se dá no Novo Testamento pela pessoa do Filho. Está vendo por aí que tu tem que vir amanhã? Aí se tu faltar, tu não vai conhecer o Pai. Sabe por quê? Porque Mateus capítulo 11, versículo 27 diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. É Jesus falando. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Como é que a gente conhece o Pai? Através da revelação do Filho. Então, para tu conhecer o Pai de hoje, tu tem que vir amanhã. Amém? Amém? Senão tu não conhece, tu ficou só com a metade. Amanhã é a revelação completa. Mas olha que interessante, irmão. A revelação do Pai se dá por meio do Filho. Mas no Antigo Testamento, como disse, já tinha algumas coisas sobre o Pai. Isaías 63 e 16. Isaías diz assim: tu és o nosso Pai. Aí ele diz, eu acho bonito isso aqui. Ele diz assim: ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Olha para cá. A palavra Pai aí, eu vou citar porque vocês conhecem. Os louvores hoje tem muito disso. E é bom. A palavra Pai aí é Abi. No Novo Testamento fica Abba, Pai, que seria paizinho. No Antigo Testamento ele é chamado de Abi, Pai. Olha que coisa interessante. No Antigo ele é chamado de Pai. No Novo Testamento é chamado de Paizinho. Você percebeu que a revelação está progredindo? Que a revelação é progressiva. A revelação da Bíblia é progressiva. Aí uma dica. Não tem jeito do professor não afluir, né? Uma dica. Tem gente que chega para mim e diz assim: professor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Alguém me disse que era por Mateus. Aí eu digo assim: se eu te der uma carta para ler, tu começa pelo meio? Aí eles riem. Não. Eu disse: então pronto, comece de Gênesis. Mas por quê? Simples, você chega em Mateus 19, aí Jesus cita Gênesis 2. Aí se você não conhece Gênesis, como é que você vai entender que Jesus está falando de Gênesis? Você está entendendo? Está entendendo a diferença? Você chega em Atos, Pedro cita Joel e Moisés. Deuteronômio 18, Joel capítulo 2. Se tu não conhece Joel nem Deuteronômio, tu vai entender como que Pedro está dizendo. Vocês estão entendendo a coisa? Então comece pelo começo. Amém. Glória a Deus. Mas ele diz aqui, ó, Pai. E o que significa essa palavra Pai? Abi, no hebraico, no aramaico, significa aquele que nos gerou, aquele que nos protege, aquele que nos governa. Eu gosto dessa daqui, ó. Aquele que manda. Eu gosto dessa daqui. A igreja quando é bíblica, ela vibra, como vocês vibraram. Aquele que manda. Irmão, diante do Pai Deus, ninguém chega com o nariz empinado. Às vezes quando é com o Pai da terra, vai para isso aqui, menino. Com Deus não tem isso não, meu irmão. Ou faz, quer dizer meu pai. Tem isso não. E não dá para ficar com o nariz empinado diante de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o que manda. E dizem que para mandar tem que ter poder. Nós apresentamos Ele aqui no começo. É todo poderoso. E aí, tu vai tentar ir contra Ele? Deus me livre. Agora tem uma coisa também. Aquele com quem eu posso contar. Então esse Pai que manda, esse Pai que governa, esse Pai que cria, esse Pai que gera, é também aquele que você pode contar. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que na maioria das vezes, quando a gente está sofrendo, a gente quer contar com um amigo, a gente quer contar com uma amiga, a gente quer contar com todo mundo, mas a gente esquece de contar com o Pai. E nesta noite o Pai está dizendo: eu ainda estou disponível, conte comigo. Eu ainda estou disponível. Agora Isaías diz que Ele também é o Redentor. Aí eu queria que vocês falassem. Diga aí, Gahal. Pode escarrar mesmo, Gahal. O hebraico é assim. Você acabou de falar hebraico. Significa isso, irmão Márcio? Redentor no hebraico.
Agora, o que significa redentor? Olha que lindo. Aquele que nos resgata, ou seja, o parente remidor. Aqui a gente lembra de Ruth. Porque Ruth, ela precisou de um parente remidor para livrar ela e Noemi da escravidão. Quem conhece a Bíblia sabe. Sim ou não? Sim. Porque eles vão lá para Moabe, lá os meninos morrem, e as meninas ficam viúvas, uma vai embora, que é a órfã, significa dar o ombro. Ela disse, eu não quero conversar com essa velha Noemi, eu vou embora. Mas Ruth se apegou a ela. Mas por que Ruth se apegou à sogra? Porque primeiramente Ruth se apegou a Deus. Dizem que para amar a sogra, primeiro tem que amar a Deus. Eu concordo. Estou brincando, irmã, minha sogra é uma mãe para mim. Mas ela se apegou a Deus, por isso que ela disse, não senhora, o seu Deus é o meu Deus, aonde você morrer, eu vou morrer também. Mas eu não tenho mais como dar filho a você, minha filha, para você casar de novo. Aí ela disse o seguinte, não, mas eu vou ficar com você, eu não estou com você por causa de casamento, eu estou com você porque eu lhe amo. Isso aqui é tremendo, irmãos. Aí beleza, mas aparece ali Boaz, é o parente mais próximo, tem outro, o outro não quer, ele casa, gera um filho, e você sabe que o filho não ficou sendo de Ruth. Ficou sendo de quem? De Noemi. E aquele meninozinho ali, ele resgatou tanto Noemi como resgatou Ruth da escravidão. Por que Isaías diz que Deus é o Redentor? Porque todos nós éramos escravos do pecado e de Satanás. E se um filho não tivesse sido gerado, irmão, a gente permaneceria escravo. Mas glória a Deus pelo Salmo 2, versículo 7, e por Hebreus 1, versículo 5, quando diz lá de Jesus, tu és o meu filho, aí Deus diz, hoje te gerei. Jesus não foi criado, vou falar amanhã, Jesus foi gerado, e porque ele foi gerado, ele foi dado à humanidade. Nós hoje somos livres, porque o nosso Redentor, o nosso remidor, gerou o Filho, Jesus, e em Cristo nós estamos livres da escravidão. Eita, glória a Deus, a Bíblia é linda, irmãos. Estamos livres da escravidão porque o Filho foi gerado. 2. Isaías 64, versículo 8. Mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, Tu és o oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Perceba que no Antigo Testamento, irmãos, vamos chegar no Novo ainda, mas é rapidinho, segura aí. Eu acho que eu estou no tempo ainda, não estou? Foi quando tu diz, tá bom, irmão. Cada vez que apresenta Deus como Pai no Antigo Testamento, coloca Ele distante ainda. Você percebeu? Sim ou não? Seja sincero. Ele é Pai, mas todo poderoso, onipotente, eterno. Ele vai ficando um pouquinho mais distante. A aproximação vai dar no Novo. Chego já lá. Mas aqui Isaías apresenta Ele como oleiro. O Pai, oleiro. Que tem autoridade sobre a massa. Que tem autoridade sobre barro, ou sobre o barro. E Isaías diz, nós somos o barro, na mão do oleiro. Sabe o que significa, irmão? Você não tem autoridade nenhuma para questionar a Deus. Nenhuma. Nenhuma. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui não tem, vocês não são assim, mas eu tenho que falar. Tem um evangelho sendo ensinado por aí que diz assim, não está gostando não, pega Deus, bota Ele na parede e diz para Ele o que você quer. Blasfêmia. Ah, não, diga para Deus, eu quero é assim, menino mimado, com Deus não funciona, irmão. Quem somos nós para ousar levantar a voz diante de Deus e dizer que não estamos gostando de alguma coisa? A Bíblia diz que nós somos pó. E os judeus dizem que Deus nos fez do pó para nos ensinar uma lição. E é por isso que Ele não deixou nenhum de nós voar. É porque Ele botou os pezinhos da gente no chão para nos lembrar uma coisa. Do pó tu veio, pó tu é e ao pó tu tornará. Cala a boca e aceita o governo de Deus sobre a sua vida. Paulo diz, Romanos capítulo 9, que o oleiro, ele tem poder sobre a massa. E a massa não pode questionar o oleiro dizendo, por que me fizestes assim? Vai apertar, irmão. Agora. Tem jovem, bonita, bonito, que ele chega diante do espelho, meu nariz está torto, eu não gostei desse nariz não. Quem é o barro para conversar com o oleiro dizendo por que meu nariz é assim? Tu está cheirando? Respirando? Dá glória a Deus com o nariz torto assim mesmo? Bota um pó para lá e para cá que resolve. Ah, meu olho é meio enviesado, faz alguma coisa, ou então dá glória a Deus por isso, porque tem muita gente aí que nem olho tem.
Irmão, as pessoas estão reclamando de Deus como se Deus fosse um balconista ou um dono de alguma coisa. Ah, tu quer um nariz? Toma um nariz. Tu quer isso? Toma... Não, 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 irmão. Deus é criador, Ele molda a gente, Ele faz a gente, Ele faz o que Ele quer. E quando a gente olhar para Ele, a gente tem que dizer assim: Senhor, pode não estar do jeito que eu queria, mas eu tenho certeza que está do melhor jeito, porque Tu é o oleiro. Eu sou barro. Aleluia. No Salmo 103, versículo 13, Deus é retratado como pai um pai se compadece do filho, Rachan, em hebraico, ama profundamente seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Eu vou pular para o Novo Testamento para a gente chegar, mas antes, deixa eu lhe ensinar uma coisa. Você está com um negocinho de notar aí, tá? Nota aí, ó. Deus como pai, à luz da Bíblia, Ele tem 5 tipos de filho. Quantos filhos? 5. Filho por criação, anjos. Jó capítulo de número 1, versículo 6 diz que os anjos que eram filhos de Deus se apresentaram ali diante do Senhor. Filho por criação. Segundo, filho por formação, Adão. Deus formou o homem do pó da terra. Gênesis 1, 26, 27. Terceiro tipo de filho, filho por escolha, Israel. Isaías capítulo 1, versículo 2, Amós capítulo 3, versículo 2, Deus escolheu Israel como filho. Filhos por adoção. Tem alguém aqui que foi adotado na família de Deus ou não tem? Aleluia. Quem é o filho por adoção, irmão? A igreja. Irmãos, nós não éramos filho. Nós não éramos povo, nós não éramos nada, mas João capítulo 1, versículo 12 diz que todos aqueles que receberam o Filho, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui essa noite? Aleluia! A igreja é filha de Deus por adoção, e aí tem um filho por geração, é o último, Jesus. Ele foi gerado por Deus, não criado. E o que é isso? Vem amanhã. Amanhã você sabe. Entenderam que no Antigo Testamento tem algumas manifestações de Deus? Sim ou não? Então diga assim, amém. Amém. Agora no Novo Testamento, irmão, o negócio vai estreitar. Porque Jesus vai trazer o Pai para perto. No Antigo Testamento é um Pai, mas a gente olha para Ele e parece que Ele está longe. Ele é poderoso, Ele é eterno, Ele é grande. Aí a gente vê Ele muito longe. Quase que a gente é tentado a dizer assim, peraí, mas o Pai é inacessível, irmão. Ele é grande demais, Ele é longe demais. Aí no Novo Testamento, mais de 250 vezes aparece a palavra Pai, só no Novo Testamento. Entendeu agora por que o Novo Testamento revela? Mais de 250 vezes aparece a palavra Pai relacionada a Deus. Detalhe, 17 vezes é só no Sermão da Montanha. Não é lindo? 17 vezes é só no Sermão da Montanha. E aqui no texto que a gente leu no início, que foi também cantado aqui, Jesus disse, quando vocês forem orar, não digam assim de cara, onipotente, onisciente. Tem uns enxeridos aí que diz, né? Oh, estou aqui diante da presença do El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. E ele esquece de falar de um atributo: Pai. Quando a gente fala dele nesses atributos, não estamos errados, mas nós estamos tratando o relacionamento um pouco distante. Mas quando você se dobra, quando você se encurva em oração, e você diz assim, Pai nosso, você está se comportando como um filho, irmão. E quem é filho não tem protocolo, quem é filho não tem ali medo de se expressar. Quem é filho chora, quem é filho grita, quem é filho diz, eu estou aqui, Pai, quero parar, mas eu sei que o Senhor é o meu Pai, não vai me deixar desistir. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença do Pai aqui esta noite. Porque muitas vezes a gente se aproxima diante de Deus e a gente está usando tanta coisa, irmão, que Deus está parecendo distante. Eu não gosto de falar de mim, quem me conhece sabe, mas eu preciso dizer isso aqui, porque talvez alguém tenha essa dúvida. Sabe como é que eu oro? Eu boto o joelho no chão, ou então boto a cara no chão. Aí eu digo assim, quando o dia é difícil, Senhor, meu Pai,
na fila daquele banco, aquele cara me estressou. E eu não dei um murro na cara dele, porque o teu Espírito Santo está aqui, ó, segurando a minha vida, Pai. Me ajuda, Senhor, porque tem hora que o velho homem, o bicho quer vir com força. Pai, eu não fiz, mas só porque eu pensei, Pai, eu estou tão arrependido, Pai, que eu estou até com vergonha de levantar a minha voz diante de Ti, mas eu sei que o Senhor é Pai, que o Senhor está me ouvindo, que o Senhor conhece meu coração, e o Senhor sabe que eu não faria aquilo, porque o Teu Espírito Santo está em mim. Ou seja, sem precisar de tanta coisa, meus irmãos. Às vezes a gente se aproxima de Deus e a gente não sabe nem o que fazer. Eu lembro-me que nós estávamos dirigindo um culto de oração e era para dar oportunidade às irmãs para orar. E havia uma irmã ali, eu disse: a irmã, tu ora? Aí ela disse assim: não, irmão, eu tenho vergonha, eu não sei falar. Aí eu disse: tá bom, meu irmão, não vou lhe forçar, mas eu quero dizer que para orar a Deus você não precisa saber falar, porque o mais eloquente aqui entre nós não é ouvido por causa da habilidade com a fala. O mais eloquente aqui entre nós só é ouvido por causa de uma coisa. Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ninguém é ouvido aqui por Deus que fala bem, mas porque o Espírito Santo intercede por nós. Vou falar dele amanhã também, dessa ação dele. Mas olha que interessante, aí a irmã com medo, aí de repente disse: não, peraí, irmão, eu vou orar. Aí ela disse assim: Pai, e pronto. Ela só chorou. E ela chorou, e ela chorou, e os irmãos: glória a Deus, aleluia, eita Deus tremendo. E ela chorando, e ela chorando. Quando ela disse assim: em nome de Jesus, amém, eu disse para ela: irmã, você disse que não sabia orar, mas a irmã fez a oração mais extraordinária da sua vida: lágrimas. Se você não tiver palavra, chore, porque a Bíblia diz que esse Deus colhe as nossas lágrimas num odre e anota todas elas num livro que Ele tem no céu. Escuta, para você dar um glória a Deus aqui, para acordar quem está dormindo do teu lado, a tua oração não fica secando no chão da indiferença. O Pai pega a tua lágrima, transforma em palavra, nota no livro, e no tempo certo Ele vai te dar a vitória. Vamos terminar, irmão. Eu tenho 10 minutos. Vocês aguentam 10 minutos? Amém. O Pai é nosso. Diga comigo: o Pai é nosso. Muito bem. Não é só seu, não é só meu, é nosso. Efésios capítulo 2, versículo 17, nós vamos abrir por causa do tempo. Diz, irmãos, até o 19, que nós somos a família de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 6, diz que Ele é o Pai de todos. Isso significa que Deus é Pai de todos. Todos aqui é uma referência à igreja. Se não é convertido a criatura, só se torna filho quando crê em Cristo. João capítulo 1, versículo 12. Eu não sei se tem alguém entre nós aqui que ainda não é convertido, que ainda não é crente. Mas se tem, nesta noite você pode sair da posição de criatura e se tornar filho do Pai que está no céu. Agora é lindo porque o Pai é nosso. Significa que para orar o Pai Nosso eu tenho que estar de bem com o meu irmão. Que é muito bom falar de Pai Nosso, irmão, mas não esqueça que é nosso. Antes de orar o Pai, veja como está o seu relacionamento com o seu irmão. Sabe por quê? Porque as Escrituras dizem que se eu não amar meu irmão que eu vejo, eu também não posso amar Deus que eu não vejo. Em outras palavras, a expressão do meu amor por vocês e a expressão do amor de vocês por mim e por nós, um ao outro, nós estamos expressando o nível do nosso amor a Deus. É por isso que quando eu pensar em brigar com meu irmão, discutir, fazer alguma coisa, eu não posso olhar para ele com o nome dele. Aí é fulaninho de tal, aí é a irmãzinha velha chata da igreja, é um irmão entojado. Não. É um filho do Pai Nosso, comprado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele tem valor, o Espírito Santo mora nele. Eu tenho que tomar cuidado, porque ele é propriedade de Deus. Muda ou não muda? Muda, o cabo vai, não é não? Mexer, eu já disse aqui, mexer com esse pai aqui. Eu mesmo não quero conversa com esse pai aqui, eu quero ele comigo, meu amigo, do meu lado, meu pai. Agora eu contra ele? Não, irmão. Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Agora eu pergunto a você: se Deus for contra tu, quem te defende?
Quem é besta, irmão? Quem é besta? Ninguém. Agora preste atenção, volte para Mateus capítulo de número 9. Eu prometo que nós termina já. 9, versículo de número 6. Como começa a oração? Pai nosso que estás no céu. Serei bem rápido aqui, não vai dar tempo. Mateus capítulo 9, versículo 6. Pai, 6, versículo 9, desculpa. Pai nosso. Aí ele diz que está onde? Nos céus. Olha a característica desse Pai, irmãos. Ele diz, santificado seja o teu nome. Depois que ele apresenta Deus como Pai, e nós já vimos o que é Pai na Bíblia, ele já imediatamente diz, santificado seja o teu nome. O Pai é santo. Você está entendendo? Intimidade não anula santidade. Irmão, tinha cor para falar aqui. Viu? Intimidade não anula santidade. Tem muita gente achando aí que porque é filho de Deus pode andar de todo jeito. Irmão, tem um detalhe aí no mundo que diz assim, filho de peixe, peixinho é. Vamos traduzir para o nosso idioma evangélico. Filho de santo, santo é. Se nós somos filhos de Deus, a nossa marca, a nossa característica não é o pecado, é a santidade. O Pai é santo e o Filho é santo na terra para glorificar o Pai. Vocês estão entendendo, irmão? Olha o nível dessa conferência aqui. Eu louvo a Deus por essa igreja. Vocês estão entendendo que o Pai aqui é totalmente diferente do Pai que estão ensinando por aí? Vocês entenderam isso? Abra aí, agora eu quero que você abra. Hebreus capítulo 12. Eita, eu gosto da Bíblia, irmãos. Hebreus capítulo 12. Olha esse texto, irmão. Vai botar aqui também, né? Vai botar. Hebreus capítulo 12, versículo de número 5. É rápido. 12, versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. A palavra correção aí em grego é açoite. No nosso nordestino, lapada. Dói ou não dói? Dói. E nem com aquela sandalinha nuvem não, viu, irmão? É de couro que nem eu apanhava. A lapada de Deus dói, mas faz bem. Aí ele diz assim, olha que bonito. Não desprezes a correção do Senhor. Não ignore quando você estiver sendo corrigido pelo Senhor. E não desmaie quando por Ele fores repreendido. É a mesma palavra. Só que uma é com o chicote, a outra é com a voz. Eu não sei o que dói mais, irmão. Se é o chicote de Deus ou a repreensão verbal de Deus. Verso 6. Porque o Senhor corrige quem? Preste atenção no que eu vou ensinar aqui essa noite. Eu disse que eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou resumir. Se Deus não te corrigir, Ele não te ama. Você está entendendo isso? Deus corrige quem? Ama. Isso significa que uma das provas que Deus me ama é quando eu sou corrigido por Ele. Amém. Irmão, isso aqui é maravilhoso demais. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz assim, ó, amei Jacó e aborreci quem? Esaú. Quando você pega a história de Jacó e a história de Esaú, parece que Deus odeia Jacó. Eu vou contar bem rapidinho. Esaú casa com quem quer, vive do jeito que quer. As meninas que ele casou era tudo ruim, dava trabalho à mãe dele. Disse, não deixa Jacó casar com essas mulheres daqui não. Quem é essa mulher miserável? Aí Esaú é livre, faz o que quer. Ele é próspero, ele enrica. Tanto é fato que quando Jacó vai dar presente a ele, ele diz, eu não preciso não, eu tenho demais. Quando você olha a história de Esaú, parece que Esaú é um cara top. Ele não apanha, ele não sofre, ele tem o que quer, ele faz o que quer. Quando você pega a história de Jacó, irmão, mudaram o salário do miserável 10 vezes. Sim ou não? Mas por quê? Porque ele enganou o pai dele também. Enganou o pai dele, enganou o irmão, vai ser enganado também. Porque semeou, vai colher. Mas é Deus julgando, é Deus trabalhando. Aí trabalhou 7 anos por uma, deram a ele outra, era no escuro, ele disse, não quero essa, vai trabalhar mais, e trabalhou, e aí vai, daqui a pouco ele vai ter um encontro com o anjo. Quando ele tem um encontro com o anjo toca na coxa dele e deixa ele arrastando da perna. Correção, açoite, repreensão. Quando você olha e diz, não, Deus odeia Jacó e ama Esaú. Não, irmão. Se Deus deixar você fazer o que você quer, Ele não te ama. Mas está sendo corrigido? Dê glória a Deus, porque a correção é símbolo do amor.
Eu vou dizer aqui um negócio que é coisa de pregador, mas eu vou dizer assim mesmo. O chicote de Deus pode doer quando a lapada vem. O chicote de Deus pode ferir. Mas no bastão do chicote tem uma palavra: eu amo aqueles que eu estou castigando. Olha aí, ó. Corrige a quem ama. Versículo de número 6. E açoita a quem? A qualquer que recebe por filho. Para pregar isso aqui tem que ter coragem. Quer ser filho de Deus? Quem quer aí, diga amém. Está disposto a ser corrigido? Está disposto a receber lapada? Amém. Aí, ó. Ele açoita a qualquer que recebe por filho. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui essa noite. Cada lapada do chicote de Deus vem acompanhado com a sua graça, que nos consola. É por isso que Paulo disse assim: Senhor, o espinho está doendo demais. A palavra espinho ali é stauros, significa uma dor insuportável, como se você pegasse um palito de dente e ficasse furando a unha e a carne aqui, ó, direto. Dói ou não dói? Ele disse: o espinho está doendo, tira de mim. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Deus disse: não, Paulo, o espinho é meu chicote para você não ficar orgulhoso. Ele disse isso, irmão. O espinho foi colocado para ele não ficar orgulhoso. O espinho é meu chicote. E então o que é que eu faço? Fica tranquilo, a minha graça te basta. Tem hora que ele não vai tirar o chicote, tirar o açoite, mas ele vai dar a graça para você suportar. Vou continuar aqui rapidinho para a gente terminar. Aí o versículo de número 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como o quê? Verso 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como? Filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Verso de número 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filho. O que é um bastardo? Filho de outra mulher, de uma concubina, alguém que não fazia parte da família de forma legal. Verso de número 9. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, aqui os pais humanos, e eles nos corrigiam, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque, é aqui que eu quero chamar a sua atenção, ó. Porque aqueles, na verdade, os nossos pais humanos, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, aleluia, mas este, Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Sabe por que Deus nos corrige? Porque Ele está produzindo em nós a sua santidade. Para ser participante de Deus, tem que ser corrigido, tem que ser açoitado, para que o caráter santo de Deus seja gerado em nós. Pecou, irmão? O açoite vai comer. Mas não é para te matar, não. Tem um pastor que diz: o açoite só tira o pecado, mas produz santidade. Deixa Deus corrigir. Olha o versículo 11. E na verdade toda correção no presente não parece de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Está doendo agora o açoite. Está machucando agora o açoite. Mas daqui a pouco vai produzir algo tão extraordinário na tua vida que tu vai dizer assim: mas antes ele tivesse me corrigido antes. Queridos, muita coisa para falar, eu vou resumir aqui, ó, rapidinho. Na oração do Pai Nosso nós temos: o Pai é nosso, o Pai é santo, santificado seja o teu nome, o Pai é rei, venha o teu reino. O Pai é soberano na sua vontade, seja feita a sua vontade. A Bíblia revela a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sejamos salvos, sejamos santos, sejamos gratos, enfim, há várias coisas sobre a vontade de Deus que eu não tenho tempo de falar aqui. O Pai também é provedor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não se preocupe com o pão nosso de amanhã. O hoje Ele te deu, sim ou não? Amanhã Ele te dará também, porque o Pai é provedor. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Agora o que Ele é mais, irmão? O Pai é misericordioso em perdoar. Eu quero ficar aqui, rapidinho. Parábola do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos. O mais novo, imaturo, disse ao pai: me dê metade da herança, me dê aí a herança que me pertence, que eu estou indo embora. Eu vou embora. O pai obrigou ele a ficar? Sim ou não?
Não, intimidade forçada é estupro. O pai disse, tá bom, pega a herança e vá-se embora. Símbolo de pessoas que querem os presentes de Deus, mas não querem a presença de Deus. Pegou o presente e foi embora, pegou a herança, foi embora. A ideia era, eu quero que meu pai morra, porque eu não quero o pai. Eu quero o que o pai pode me dar. Eu quero a herança do pai. Irmão, muito lugar por aí está sendo pregado um evangelho dizendo assim: Deus te enriquece, Deus te dá bênção, Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer isso, Deus vai abrir a porta e Deus faz tudo isso. Mas não está sendo pregado, irmãos, que Deus não quer apenas que a gente carregue presentes. Deus quer que a gente carregue a presença dEle. Ele pega um presente e vai embora, o pai fica aqui. Eu acho lindo isso. Por que Deus permitiu que o irmão fulano de tal saísse da igreja? Porque Deus não quer que você fique na igreja forçado. Ele não quer que você permaneça na presença do pai forçado. Ele quer que você fique por amor, não por obrigação. Filho de Deus verdadeiro não serve a Deus por obrigação, serve por amor. Pega a herança, vai embora, irmãos, deixa o pai lá. Aí a Bíblia diz assim, ó, que ele foi para uma terra distante. Sabe por quê? Porque o pecado sempre te leva para distante do pai. Sempre. Aí ele vai para uma terra longínqua, distante, longe da presença do pai. Lá, ele gasta tudo. Sabe por quê? Porque sem a presença do pai, até as nossas finanças são desorganizadas. Meu. Gastou tudo. O irmão dele disse que foi com meretriz, não sabemos, talvez era uma acusação, mas talvez sim. E a Bíblia diz que ele gasta tudo longe do pai. O verbo que é usado ali significa que ele desperdiçou tudo, irmão. O mundo recebeu de braços abertos. Enquanto ele tinha dinheiro, todo mundo aplaudia. Enquanto ele tinha dinheiro, todo mundo recebia. E deixa eu dizer algo para você: o mundo não quer você, quer o que você tem. Quando você perder o que tem, o mundo manda você embora. Quando você perder sua juventude, quando você perder seu dinheiro, quando você perder sua influência, quando você perder suas amizades, o mundo vira as costas para você e deixa você no chiqueiro de porco. O único que te recebe quando tu não presta para nada é o Pai. Amém. Aleluia. Aí veja que coisa linda, a Bíblia Sagrada nos diz que ele gasta tudo, fica numa miséria, ele arruma um emprego que para o judeu era escândalo. Que emprego? Cuidar de porco, irmão. A Bíblia diz que ninguém dava nada a ele. Ele desejava se alimentar das bolotas que os porcos comiam. Sem comida, miserável, roupa rasgada, fedendo, descalço, desprezado, sem moral. Esse é o retrato de um filho que sai da casa do pai. Forte, né, irmãos? Mas a Bíblia diz que no chiqueiro de porco, ele caiu em si. Sabe o que é bonito na Bíblia, irmão? É correr demais para falar. É que quando diz que ele gastou tudo, o verbo grego é fora de si. Ele estava fora de si, por isso ele gastou tudo. Mas quando diz que ele caiu em si, significa no grego, entrou para dentro, entrou para si, caiu para dentro. Lá, ele pensa, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja inteligente, estamos terminando. No chiqueiro de porco, ele lembrou de quem? Sabe por quê? Porque as melhores lembranças da nossa vida sempre estão na casa do Pai. Aleluia. As melhores lembranças sempre vão estar na casa do Pai. Aí ele diz, quantos trabalhadores do meu Pai tem pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Direi, pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Aí a Bíblia diz que ele foi. A parábola é Lucas capítulo 15, nota aí, depois você lê em casa. Ele foi, ele voltou. Aí o versículo de número 20 de Lucas capítulo 15 diz, e levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai. Olha que lindo, irmãos. O menino estava longe, fedido, maltratado, ele já era outra pessoa, mas de longe o pai o viu. Sabe por quê? Porque nunca o pai tirou os olhos de cima dele. Até quando a gente se afasta, os olhos do pai continuam em cima de nós, esperando a gente voltar. Aí a Bíblia diz, ainda longe, viu o pai, moveu-se de íntima compaixão, isto é, se colocou no lugar dele, irmão.
Só quem se coloca no nosso lugar é o Pai. Só Ele se colocou no lugar do menino, Ele se viu no menino. Aí o texto diz, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Irmão, isso aqui é escândalo. No judaísmo, o pai não podia correr em público e abraçar o filho e beijar o rosto dele, porque era escândalo. Sabe o que é que esse pai está fazendo aqui? Ele está se tornando escândalo, ele está se tornando vergonha, para que o seu filho não seja envergonhado. Na cruz, o pai deu o seu filho, o escândalo da graça, para cobrir a nossa vergonha. A gente foi coberto da nossa vergonha, porque na cruz ele escandalizou o amor com a graça. Beijou, toque físico, beijou ele fedendo. Teu melhor amigo, meu irmão, não é que ele é ruim não, é que ele é limpo. Teu melhor amigo, se tu estiver fedendo, ele não te abraça de jeito nenhum. E se abraçar, diz, vixe, vai tomar um banho, porco. O pai beijou o menino todo sujo. Os lábios do pai tocou a lama do rosto do menino. O nariz do pai cheirou o cheiro podre do menino. O pai abraçou a carne suja do menino. E sabe o que é lindo? A impureza do menino não passou para o pai, mas a pureza do pai passou para o menino. A nossa impureza não contaminou o pai, mas a pureza do pai nos purificou. Aleluia! Oh, glória a Deus. Aí o menino diz, versículo 21, o filho disse, pai, eu pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Não termina, quando ele vai dizer, trata-me como um dos teus empregados, o pai interrompe. Não. Mas o pai disse aos servos, traz depressa a melhor roupa. Sabe o que o pai está dizendo? Não ouse me dizer como eu devo lhe tratar. Aí, irmão, a Bíblia é linda demais, irmão. Porque o filho confessou o erro, amém, o erro Deus deseja que você confesse e Ele deixa você confessar. Agora quando você diz, agora Senhor, me trata assim, aí Deus diz, não, aí não. Aqui você confessa, mas como eu vou lhe tratar, quem diz é eu. Você pode querer ser tratado como empregado depois que você pegou-se como filho e agiu de forma errada. Mas eu quero dizer para você, mesmo longe, você continuava sendo meu filho. Mesmo sujo, você continuava sendo meu filho. Mesmo distante, gastando tudo, você continuava sendo meu filho. Você voltou, não vai ser meu empregado. Você é filho. Receba esta palavra nesta noite. Você pode não estar se sentindo mais filho, mas nesta noite o pai está dizendo, tu ainda és o meu filho, minha filha, eu te recebo de volta. Traga roupa, porque ele está sujo. Vestiu a melhor roupa. A roupa fala da roupa da santidade. Cristo nos vestiu com vestes de santidade. Aí ele diz assim, põe um anel no dedo, aliança. Aonde o filho chegava com o anel do pai, ele era reconhecido. Você percebeu que ele perdeu o anel? Mas o pai tinha outro, aliança. A gente quebra a aliança, mas quando a gente volta, Deus refaz a aliança. Aí o texto diz assim, veste ele, bota o anel, calça as sandálias nos seus pés. Ele estava descalço. Agora ele precisava calçar os pés nas sandálias do evangelho, da pregação da paz. E o que me chama a atenção é que ele diz assim, este meu empregado, estava assim? Está assim? Este meu filho estava morto, mas ele reviveu. Fique de pé. Na casa do pai tem vida, na casa do pai tem pão, na casa do pai tem cuidado, na casa do pai tem proteção, na casa do pai tem aliança, na casa do pai tem tudo aquilo que você perdeu, te esperando para te dar em dobro de braços abertos. O pai está dizendo, volta hoje, volta hoje, volta hoje. Eu não sei se há alguém entre nós esta noite, o grupo de louvor pode vir para cá. Eu não sei se há alguém entre nós esta noite que saiu da casa do pai, mas deseja voltar hoje. Ou talvez, que não saiu da casa do pai, mas também não se sente mais filho. Está perdido dentro da casa do pai. Nesta noite o Espírito Santo falou ao teu coração.
Se tem alguém entre nós essa noite que quer voltar à casa do Pai, levante uma das suas mãos, nós vamos orar por você. Só levanta a mão. Eu não estou vendo, se alguém estiver vendo por aí, me diz. Se tem alguém nessa noite que quer voltar à casa do Pai, quer reatar a aliança, quer que o Pai escreva uma nova história na sua vida, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Irmãos, o que nós estamos vivendo aqui nesta conferência não é brincadeira, é algo espiritual. Para você ter uma ideia, domingo passado eu perdi totalmente a minha voz enquanto eu estava pregando na igreja onde eu ajudo o pastor. Totalmente, eu só preguei 30 minutos. E quando eu desci de cima daquele púlpito, eu entendi. Os irmãos disseram: irmão, nós tivemos que orar e orar muito pela conferência, porque muitas coisas estavam se levantando contra. Sabe por quê? Porque o diabo sabia o que o Pai tinha preparado para nós essa noite. Perdi totalmente a minha voz, minha esposa que é uma mulher de oração, oramos, buscamos a Deus, oramos, pedimos a Deus, e eu disse a Deus: Senhor, não deixa que eu perca a minha voz, por favor, eu sei o que o Senhor vai fazer esses dias. E o Espírito Santo me renovava, e eu cheguei aqui nesta noite para dizer a você: o que está acontecendo aqui é totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Eu vim para dar uma aula, e o Espírito Santo disse: tu vai pregar. Então, filho que saiu da casa do Pai, é hoje. Eu estou com vergonha, não tenha vergonha não, porque o Pai não tem vergonha de você não. Ainda que você desistiu do Pai, o Pai nunca desistiu de você. Os irmãos vão louvar aqui, ó, o Pai Nosso. Enquanto eles estiverem louvando aqui, adorando, eu quero fazer 2 pedidos. Que eu vou misturar mesmo, que é para poder, porque de repente alguém quer vir e está com vergonha. Se tem alguém entre nós aqui esta noite que quer ter mais intimidade com o Pai, eu convido você a vir aqui, enquanto os irmãos louvam, e se ajoelhar aqui na frente, só quem quiser. Eu não estou fazendo isso aqui para dar show, eu estou fazendo porque o Espírito Santo está mandando. E se você também quer aceitar Cristo como Salvador da sua vida, voltar para a casa do Pai, vem também. A única coisa que nós queremos esta noite aqui é envergonhar Satanás e voltar para casa renovado pelo poder da presença do Pai. Se tem alguém, vem aqui na frente, os irmãos vão louvar. Fica de joelho aqui, eu vou ficar de joelho também. E nós vamos orar, irmãos, para que a presença do Pai se manifeste poderosamente entre nós. Aleluia. Glória a Deus. Apaga aí a luz, irmão. Deixa só essa daqui. Os irmãos podem louvar. A igreja adora, dá glória a Deus, aleluia. Sinta o Espírito Santo de Deus aqui. Oh Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor renove cada uma das vidas que aqui estão, Senhor. Derrama no poder do teu Espírito Santo sobre a vida da tua serva, Senhor. Dá força, Senhor, renova a força. Deixa o céu.
manifesta o poder, a graça, a glória manifesta